Um feixe de luz é uma mistura de 3 cores, verde, vermelho e azul. Ele incide, conforme indicado na figura adiante, sobre um prisma de material transparente com índice de refração crescente com a frequência. Após atravessar o prisma, a luz atinge um filme para fotografias a cores, que ao ser revelado mostra 3 manchas coloridas. De cima para baixo, as cores dessas manchas são respectivamente. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que traçar a normal aqui, que é aquela reta que forma 90 graus com a superfície. E aí, traçar o feixe. Ele está indo para o vidro. Se ele não sofrer esse desvio, ele viria reto aqui, certo? No entanto, ele vai ter que desviar. Por que ele vai ter que desviar? Porque o vidro tem índice de refração diferente para cada cor e a luz branca tem todas as cores nela. Ele vai desviar 3 feixes aqui, ó. Então, sempre aproximando da normal, mas cada um vai aproximar um tanto. Este e esse aqui, ó. Os 3 estão aproximando da normal, né? Porque se ele fosse reto, ele viria. Se ele não desviasse, ele viria para cá. Eles estão aproximando da normal. Quem mais aproxima entre esses 3? Quem tem a maior frequência, que é quem? O azul é o que mais aproxima. Depois do azul vem quem? Vem o verde. Depois do verde vem o vermelho. Então, se eu colocar aqui, ó, azul, verde e vermelho. De cima para baixo, as cores dessas manchas são respectivamente. De cima para baixo vão ser vermelho, verde e azul. Vermelho, verde e azul. Letra E. Então, gente, guardem isso. Por isso que eu falei com vocês que a gente tem que decorar a ordem. A ordem das cores do arco-íris. Olha, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Mais aproxima o violeta, depois o anil, depois o azul e assim por diante. Só eu guardar que começa lá no vermelho, infravermelho, vai aumentando o índice de refração até o violeta. Quanto maior o índice de refração, mais aproxima da normal. Ok? Então, isso aqui tem que saber essa ordem por causa de questões do tipo dessa. Já caiu isso aqui no PAS há 1 ano, 2 anos atrás. Caiu uma dessa no PAS e no Enem também, tá? Então, atentos com essa questão aí e decorem essa regra, essa ordem. A figura abaixo representa um feixe de luz branca viajando pelo ar e incidindo sobre um pedaço de vidro crown. A tabela apresenta os índices de refração para algumas cores nesse vidro. Nesse esquema, o feixe 3 corresponde à cor, o 3 é o que mais aproxima, então tem que ser a cor de maior índice. Quem é a cor de maior índice? Eu nem precisava de dar aqui, né? A cor de maior índice de refração é o violeta. Então, não é isso? O que mais está aproximando da normal no vidro é a cor violeta, que é a letra B. Ar, vidro, ele quer a 3. Certinho? Número 3. Dois raios de luz monocromáticos provenientes do ar, um azul e outro vermelho incidindo no ponto P da superfície de uma esfera maciça de centro C, paralelos um ao outro na direção da linha tracejada indicada na figura. Então, se ele não desviasse, ele iria reto. A esfera é feita de vidro transparente e homogêneo. Se o índice de refração absoluto do vidro é maior para a cor azul do que para a vermelha, que ele já falou, e se não houvesse reflexão total dentro da esfera, a figura que representa corretamente a trajetória desses raios, desde a sua incidência no ponto P até a sua emergência, está indicado em. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que traçar aqui uma normal, lembrando que quando eu tenho uma superfície esférica, qualquer reta que passe pelo centro é uma normal. O feixe, se não sofresse desvio, ele iria reto, no entanto, ele vai desviar aqui. Ele vai desviar como? Aqui tá a normal, ó. Ele vai desviar aproximando da normal. Só que quem mais aproxima vão ser os 2 feixes, azul e vermelho. Quem mais aproxima é quem? O azul. E quem menos aproxima é o vermelho. Quando chegar aqui, o que vai acontecer? Eu vou ter que traçar normal de novo, certo? E aí ele vai desviar como? Ele vai desviar afastando da normal. Então, o azul vem para cá e o vermelho vem para cá. Então, esse aqui é o azul e esse aqui é o vermelho. Ok? Qual é a opção?
Então, os desenhos ou vai ser o D ou o E. Aí vocês vão ter que ver as cores aí. Que tem primeiro o vermelho e o azul é a letra E. Então, gente, não tem segredo. Aqui ele já traçou como é que seria o feixe se não desviasse. Eu traço a normal e vai desviar 2. O azul e o vermelho. Quem mais aproxima da normal? O azul, porque tem maior índice, ele ainda falou, o índice é maior para o azul, então mais desvia, mais aproxima da normal. E o vermelho aproxima, mas aproxima menos. Aí depois, na hora de sair aqui, eles vão afastar da normal, então a figura vai ficar dessa forma, certo? Número 4. Um feixe de luz branca incide obliquamente sobre a superfície de um lago. Sabe-se que na água a velocidade de propagação da luz é menor do que na vermelha, é menor que a da luz vermelha. Considerando nessas informações, assinale a alternativa, cuja figura melhor representa os raios refletidos e refratados na superfície do lago. Gente, a luz branca vai entrar e vai sair a luz vermelha e azul. Lembrando que a azul tem que aproximar mais da vermelha. Então, nesse primeiro caso, olha, beleza, a azul está aproximando mais do que a vermelha. Na verdade, a vermelha está passando reto, né? Então, já é falso. Mas está refletindo. Na reflexão também a gente vê as duas cores? Não. A luz branca incide e ela reflete branca mesmo. Na reflexão não acontece o fenômeno da dispersão. A dispersão só acontece na refração, a hora que muda de meio. Luz branca, a vermelha está aproximando mais da normal, então já não é essa também. Luz branca, traço aqui, a vermelha está aproximando mais do que a azul, já não é essa, então só pode ser a letra E, vamos analisar. Luz branca, a azul está aproximando mais do que a vermelha e está refletindo o quê? Branco, como tem que ser. Na reflexão não tem dispersão, só na hora que ela muda de meio, na hora que ela entra para outro meio que separa as cores, ok? Número 5. A figura mostra um arranjo experimental. No fundo do vaso, uma fonte pontual emite um raio que se desloca da água e atinge a superfície dióptrica. Superfície dióptrica é duas superfícies planas, tá, gente? Considerando o ângulo θ como um ângulo limite, o raio emergente é o raio. Se esse ângulo for o limite e ele está indo de um meio mais denso para o menos, se ele for o limite, o raio que vai emergir é qual? Ele refrata como? O que emerge é o que refrata. Ele refrata rasante e também reflete. Mas ele quer só o emergente, o que sai. Porque o que reflete permanece aqui dentro. Então, raio emergente, se esse ângulo for exatamente o limite, vai ser o 5. Se esse ângulo fosse maior do que o limite, ele apenas sofreria reflexão total, seria o 5 e não o 4. Se esse ângulo fosse maior do que o limite. E se ele fosse menor, ele refrataria e ele sofreria os dois fenômenos, a reflexão e a refração, ok? Como ele é o limite, ele refrata rasante, mas ele também reflete, ele volta aqui também, mas ele só quer o raio emergente, o que tenta sair. Número 6. Deseja-se realizar uma experiência de reflexão total na interface entre dois líquidos imissíveis, usando um feixe de luz que incide de cima para baixo, como ilustrado na figura. Dispõe-se dos seguintes líquidos conforme a figura 2. Com base nos dados, pode-se afirmar que os líquidos A e B são respectivamente. O que tem que acontecer? O Na tem que ser maior do que NB para sofrer reflexão total. Então, 1 e 2. O 1 não é maior do que o 2, então não pode. 1 e 3, 1 com 3. O 1 não é maior do que o 3, então não pode. 2 e 3, o 2 é maior do que o 3. Se for 2 aqui e 3 aqui, aí pode. 1 e 4, o 1 não é maior do que o 4, não pode. 3 e 4, o 3 não é maior do que o 4, não pode. Então, os únicos que pode são 2 e 3. Ficaria 1,5 aqui e o 3, 1,4 aqui. Estaria indo do maior índice para o menor. Reflexão total só acontece quando eu vou do meio de maior índice ou maior densidade para o meio de menor índice. E o ângulo de incidente tem que ser maior do que o ângulo limite. Se for igual, ele vai refratar rasante e refletir. Número 7. Um raio de luz monocromática que se propaga em um meio de índice de refração 2 atinge a superfície que separa o meio do ar, índice de refração 1. O raio luminoso passará para o ar se o seu ângulo de incidência nessa superfície for. Então, o seno do θ limite vai ser n menor que 1 dividido por n maior que 2. Então, o θ limite vai ser 30 graus.
ok? Porque qual é o ângulo cujo seno é meio? O ângulo é 30. Então, quer dizer que o raio luminoso passará para o ar, só sofrerá radiação se o ângulo for o quê? Só sofrerá a refração se o ângulo for menor do que 30. Porque se o ângulo limite é 30, todos os feixes que incidirem com ângulo menor que 30 refratam e refletem. Os que incidem com ângulo igual a 30 refratam rasante, não sai, né? E os que incidem com maior que 30 só refletem. Então, olha o que ele quer. O raio luminoso que passará para o ar, somente os que incidirem na superfície com um ângulo menor do que 30, porque aí eles vão conseguir refratar, ok? Isso porque está indo do meio mais denso para o menos. Se não, de qualquer jeito, eles refratariam, ok? Número 8, a figura a seguir representa um raio de luz monocromática que incide sobre a superfície de separação de dois meios. Os ângulos formados pelo raio incidente e refratado com a normal são designados por alfa e beta, respectivamente. Nesse caso, podemos afirmar que o ângulo limite para a reflexão total de luz entre os meios 1 e 2 é 48, significa dizer que ocorrerá reflexão sim. Então, o θ limite é 48 graus. Então, vai acontecer reflexão total se alfa for maior do que 48 graus. Aí ocorre a reflexão total. Ele tem que ser maior que 40 e menor que 90, né, gente? Porque se ele for maior que 90, ele vai atingir aqui embaixo. Aí não tem sentido, ele muda de meio. Então, qual a opção aqui que fala que alfa tem que ser maior do que 48? Nesse caso aqui, alfa é maior que 48 e maior que 90 e menor que 90, tá certo? Esse daqui, alfa tá menor que 48, alfa tá menor do que 48. O beta não me interessa, né? O beta já é de refração, então só pode ser a letra A, que alfa é maior do que 48 graus. O beta já é o ângulo se ele vai refratar, né? Ele só tem que ser maior que alfa se acontecer a refração, ok? Mas se alfa for maior que 48, ele não refrata, ele sofre a reflexão total, certo?